O fato é que é brutal o tanto de variedades e mistérios que tem Hunter x Hunter. Principalmente agora no arco de Guerra de Sucessão. E, mano, para isso, a gente vai assistir um vídeo agora do Daniel Moraes, que é um especialista de Hunter x Hunter que eu acompanho muito, sou fã do conteúdo dele. Já tô deixando o like e já vou falar para você que o nome do vídeo é Guerra de Sucessão, tudo sobre as 14 bestas de Nen e seus significados. Hunter x Hunter. É uma parada bem complexa, bem profunda, então se você não é fã de Hunter x Hunter, nem assiste o vídeo. Agora se você é fã, já deixa o like e se inscreve na página. E o canal do Daniel também tá inscrito aqui na descrição. Fechou? E tamo junto. Vamos pra cima pro vídeo. Bora. Depois do nosso vídeo sobre quem poderia derrotar o Meruem, eu recebi muitas e muitas perguntas sobre as bestas de Nen. O que elas são, quais as suas habilidades, por que elas são tão importantes, principalmente agora no arco de sucessão lá do mangá. Então, para tentar responder essas perguntas de uma vez só, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, onde a gente vai entender tudo ou quase tudo sobre as bestas de Nen. E entender como cada besta guardiã representa o seu usuário e a forma que ele quer governar, o que pra mim é a parte mais interessante. Então vambora. Uma besta de Nen é basicamente um construto feito de Nen, uma coisa com uma forma e um objetivo totalmente feito de Nen. É basicamente o poder do Lanterna Verde, só que usando aura. E elas quase sempre são feitas a partir da conjuração, mas a gente também encontra algumas exceções feitas de transmutação, emissão. As suas habilidades, o nível de consciência, de autonomia vai variar muito de acordo com o nível do próprio usuário, da habilidade que ele tem naquela categoria. O que significa que as bestas de Nen normalmente vão ser visíveis para não usuários, já que elas são conjuradas. E nesses casos, para fazer elas ficarem invisíveis, o usuário precisa gastar um pouquinho mais de aura para poder colocar uma capa de invisibilidade nela, como se fosse Harry Potter. Já que a maioria... Caraca, que interessante. Então, tipo assim, apesar que, pra mim, na minha opinião, é poucas as vezes que é benéfico você mostrar, né? Você deixar ela invisível talvez seja mais interessante num combate, por exemplo. A menos que você queira intimidar ou utilizar ele para alguma outra função sem ser luta. Vamos seguir. esmagadora delas depende do fluxo de aura do seu mestre, por assim dizer. Então, se ele ficar inconsciente ou morrer, ela vai desaparecer. Como é o caso do Hakoer, do Knuckle, que precisa dele para continuar funcionando. Claro que a gente tem algumas exceções em que a besta de Nen continua ativa mesmo depois da morte do seu criador, do seu invocador, como foi o caso do primeiro rei do Império Kakin, que criou aquela urna das sementes, sabe-se lá quanto tempo, e ela tá aí até hoje, firme e forte, sendo a base da Guerra de Sucessão. E relaxa que a gente ainda vai voltar nesse tópico e fala muito dessa runa aqui, porque é bem interessante. Mas só esse ponto da gente ver um vaso. E eu vou ser sincero, eu sou fãzão de Hunter x Hunter. Comecei a ler o arco da sucessão, mas tinha poucos capítulos e eu acabei deixando acumular. Então, de verdade, isso aqui tudo pra mim é novidade. Vamos ver. Ser considerado uma besta de Nen já pode parecer meio esquisito. Porque quando a gente fala a palavra besta, a gente automaticamente pensa numa coisa animalesca, numa fera, algo vivo, com consciência. Mas ou uma pessoa tonta, né? Um dos dois. Nem sempre é assim. Até porque ao longo da obra a gente tem vários exemplos de bestas completamente diferentes. Por exemplo, a Neon Nostrade, filha da máfia, ela tem uma besta de Nen que faz ela prever o futuro com a sua caneta Bic. A Shizuku tem a sua besta de Nen, que é o seu aspirador de pó Max Turbo 2000, ó a maldade. O próprio Chrollo também tem o seu peixe interior, que ele obviamente roubou de alguém, porque né, um 5-7 puro. A Bisque tem as suas escravas massagistas de recuperação que ela usa no treinamento do Gon e do Killua e por aí vai. Então dá pra ver que tem uma variedade gigantesca de bestas de Nen. Umas com uma forma mais humanoide, de animal, como a gente tá esperando de uma besta, e outras muito parecidas com uma ferramenta ou um objeto. O que também é o caso da Crazy Slots, do Kaito, que é basicamente um palhaço do tigrinho que sorteia uma arma aleatória pra ele. Claro que ela ainda fica enchendo... Palhaço do tigrinho é demais, hein? Boa. No saco do Kaito, mas ainda assim é uma besta de Nen conjurada por ele. Já na outra ponta, saindo da conjuração, a gente tem o Deep Purple do Morel. Essa habilidade é totalmente baseada na emissão e manipulação, que é a categoria do Morel. E mesmo assim ele consegue criar bestas de Nen, que são aqueles soldados de fumaça. Caraca, então qualquer manifestação física que tenha, digamos assim, no mínimo uma... não necessariamente uma personalidade, mas uma função biológica, digamos assim, é considerado uma besta de Nen? Caraca, é bem ampla a parada, né? Ele usa durante o arco das Formigas Quimera. E a lista continua com vários e vários exemplos ao longo de todos os arcos. O que já mostra pra gente que, apesar desse ser um conceito meio misterioso, meio estranho, que faz a gente desperta um interesse na gente, ele ainda tá presente desde o primeiro episódio até o último. Além de mostrar que essa ideia de criar alguma coisa com o Nen é uma coisa muito básica, tanto que vários e vários personagens importantes e muito fortes usam. Esse foi o caso do Kurapika, que nunca tinha usado nada... Será que aquele monstro do Netero, então, é uma besta de Nen também? Deve ser, né? Deve ser.
Sim, mas no arco mais recente meteu logo um golfinho de Nen pra roubar habilidades igualzinho o Crollo. A Pitou, que nem humana é, e tem uma besta de Nen, ou melhor, duas. Primeiro a Doutora Blight, que ela usa pra curar Komuk, e depois a Terpsicora, que ela usa pra aprimorar suas capacidades de combate e continuar lutando até depois de morrer. E tem até uma que é bastante discutida dentro da comunidade de Hunter x Hunter, se é ou não uma besta de Nen, que é o Bodhisattva do Netero. Aquela estátua gigante com vários braços. Eu particularmente acho que ela não se encaixa tanto nessa categoria, porque pra ser uma besta de Nen, é necessário ter algum nível, mesmo que pequeno, de consciência, de independência, o que não é o caso aqui, já que ela só se move quando o Netero manipula. Só que em contrapartida, criar uma besta de Nen totalmente independente e inteligente é praticamente impossível, já que qualquer mínimo detalhe pode mudar completamente o comportamento de uma besta. Então, quanto mais complexa e elaborada ela for, mais difícil é de fazer funcionar. E o contrário também é verdade, quanto mais simples, mais fácil. Essas aqui são as bases das bestas de Nen, o básico que a gente precisa saber para entender como elas funcionam no anime. Porque agora a gente vai passar pro mangá, onde elas se tornam muito mais importantes e onde elas realmente brilham. Mas se você não leu até o fim, esteja avisado que tem spoilers. Não vai ser nada absurdo. Fazer o quê? Vamos pra sua experiência, não, mas né, fica aí por sua conta e risco. Atualmente no mangá tá rolando a Guerra de Sucessão, em que os... Detalhe, essa Guerra de Sucessão é tão complexa que às vezes a gente tem um spoiler aqui, ajuda no entendimento depois, tá? Porque o bagulho é sinistro. príncipes do Império de Kakin estão lutando entre si para ver quem vai vencer e herdar o trono e governar o Império no lugar do seu pai. E para fazer isso e escolher o herdeiro, eles têm um processo, um ritual bem específico e bizarro chamado a Cerimônia da Urna da Semente, que surgiu há muito e muito tempo, na época das Guerras Kakin, em que o país ainda era minúsculo e vivia sendo ameaçado de ser anexado, absorvido pelos países vizinhos. De acordo com as informações de manuscritos antigos, o primeiro rei de Kakin conjurou uma Urna da Semente e fez com que os seus filhos lutassem uma disputa de sucessão ao trono, o que acabou virando a base para Kakin ser essa superpotência que é hoje. Nesse ritual, cada um dos príncipes oferece um bundão, né? Se o cara tivesse a moral de falar, ó, eu vou eleger tal filho, ia ser muito mais bacana. Agora fazer os filhos se degladiarem, covarde. um pouco do seu sangue para a urna e em troca recebe um ovo espiritual, de onde nascem as bestas guardiãs. Aí, Pio! Esse ovo espiritual do monstro espiritual, isso daí já rola desde Yu Hakusho, hein, família? Desde Yu Hakusho. Só que, ao contrário das bestas de Nen normais, que a gente já falou até aqui, essas são do tipo parasitário, elas são parasitas. O que significa que os príncipes não são seus usuários em si, eles são seus hospedeiros. Quem conjura essas bestas, tecnicamente, é a Urna da Semente, que por sua vez foi conjurada pelo primeiro rei de Kakin, sabe-se lá há quanto tempo. Essas bestas recebem a missão de proteger e ajudar o seu príncipe em troca de se alimentar do seu Nen. Só que isso não pode ser feito de qualquer forma, tem algumas regras que elas precisam seguir. Como, por exemplo, elas não podem lutar entre si, tipo, uma chegar e começar a bater na outra, isso não pode acontecer, e nem atacar outros portadores de bestas espirituais. Elas estão ali para dar suporte estratégico, psicológico, para serem usadas como ferramentas e não para ser um trunfo direto para ganhar a disputa. Não é um Pokémon, tá ligado? É quase como se fosse um coach de Nen. Outro detalhe interessante também é que cada uma delas tem uma aparência e um comportamento e até as habilidades que tem tudo a ver com o seu usuário, sendo um reflexo deles. Então, para usar um exemplo que a gente já conhece, vamos pegar aqui o teste da água. Quando o príncipe recebe o ovo espiritual, ele usa o seu próprio sangue e a sua própria energia para gerar essa besta, que é a mesma coisa de colocar a sua energia naquele copo de água. E é exatamente por isso que essa besta que vai nascer do seu sangue, da sua energia, vai seguir a sua índole. Se ele for uma pessoa gentil, amável, gente boa, a sua besta tende a ser mais dócil, amigável. Se ele for sombrio, maligno, do mal, a besta vai ser o próprio capiroto encarnado e por aí vai. Só que pra mim o detalhe mais interessante desse ritual da Urna da Semente é que ele foi inspirado numa cerimônia real. A toxina do verme, ou Kodoku, é um tipo de magia venenosa japonesa derivada da magia chinesa. E pra criar essa magia eles colocam vários e vários insetos dentro de um mesmo pote, onde eles esperam esses insetos. O que sobreviver é o pior e mais venenoso, um bagulho assim. Matarem uns aos outros até sobrar só um deles. É tipo um Battle Royale venenoso pra mandar alguém de Vasco. Então fica bem claro pra gente que esse ritual da Urna da Semente é muito parecido com esse da toxina do verme. Porque não é só sobre o ritual em si, mas sobre toda a estrutura da família do Império Kakin. Já que cada um dos príncipes são realmente forçados a ficar dentro do navio baleia, viajando pro continente negro, enquanto eles estão tentando matar um ao outro. E só o último sobrevivente vai se tornar o herdeiro legítimo do trono, tendo como sua... Cara, esse arco incrível. Sou louco pra ver isso adaptado em anime. Se Deus quiser, eu vejo.
principal ferramenta para chegar até o trono, justamente a sua besta de Nen. E o mais interessante é que boa parte desses príncipes nem sequer faz ideia, nem sequer tem conhecimento da existência da sua besta. O que deixa a disputa ainda mais interessante, porque qualquer um que tenha acesso a essa informação ou que tenha sensibilidade para perceber isso consegue uma vantagem gigantesca, já que ele passa a manipular conscientemente, usar as técnicas e as habilidades da sua besta de forma a se beneficiar na disputa. E por isso, agora a gente vai falar sobre os 14 príncipes de Kakin que estão nessa disputa. Vamos falar um pouco da personalidade de cada um deles, das suas bestas guardiãs, do simbolismo disso, pra assim você poder escolher quem é o seu favorito, quem você quer que vença essa disputa. Começando com o 14º príncipe, Wobble, que ainda é só um bebê, então ele não tem uma personalidade definida pra gente analisar. E a mesma coisa vale pra sua besta de Nen, que ainda não foi mostrada e nem mostrou nenhum poder, obviamente. E por isso não tem muito que a gente comentar sobre ele, vamos ter que esperar mais uns anos ele crescer. Já o 13º príncipe de Kakin, Marayan, ainda é só uma criança, mas já tem a sua besta de Nen bem desenvolvida. Ela é um dragão que muda de aparência conforme o estado mental do príncipe, e ele também é capaz de criar uma barreira temporal e dimensional do lugar onde o príncipe tá. O que, explicando de uma forma mais simples, mais direta, quer dizer que qualquer um que tente ir até o príncipe na sala onde ele estiver, vai ser mandado para uma sala vazia, sem nunca conseguir alcançar o príncipe realmente. O que é uma habilidade muito interessante, que combina muito com esse príncipe, porque ele ainda é só uma criança, um menino jovem, que não tem nenhum plano, nem ideia de como governar, e nem sequer uma visão do futuro. E por isso, essa habilidade da sua besta de Nen é totalmente focada na sobrevivência. É a Biscuit que tá aí? Ela tá nesse rolê? Cara, fiquei curioso. Pra ele. O que pode também ser visto como um mecanismo de defesa de uma criança tentando se proteger de um lar totalmente destruído e traumático, além de, teoricamente, ser a habilidade de defesa mais forte da obra inteira, já que ele é virtualmente invencível. Já o 12º príncipe, Momose, é uma criança que já faleceu, mas a sua besta guardiã também já foi mostrada. Ela se manifesta como um rato que parece o Hantaro e é capaz de tomar o controle dos seus alvos caso eles digam sim pra essa invasão. O que é muito estranho, porque pra ele invadir uma pessoa tem que dizer sim, mas se a pessoa dizer não, ele vai ficar enchendo o saco no ouvido dela o tempo todo perguntando: você é livre, você é livre, você é livre, até ela falar que sim. Então dá pra entender quem diz sim. E a partir desse ponto em que ele toma o controle, essas pessoas são usadas pra fazer qualquer coisa, sempre em prol do seu príncipe. Só que também é uma habilidade bem tranquila se a gente parar pra pensar, porque enquanto outras habilidades literalmente invadem uma pessoa, roubam as técnicas e fazem coisas contra a vontade do seu alvo, essa aqui não, essa aqui pede. O que pode ser visto como um reflexo da própria personalidade desse príncipe, que também era visto como gentil, amigável, frágil, porque volta e meia ela parecia se sentir presa nessa disputa, mesmo sem realmente querer estar ali. Então faz muito sentido a gente pensar que essa técnica que tira a liberdade do seu alvo é um reflexo de como ela se sentia, sem a sua liberdade. E uma coisa bem parecida também pode acontecer com os dois próximos príncipes da nossa lista, que são justamente as gêmeas Fugetsu e Kacho. Começando com o 11º príncipe, que é a Fugetsu. Ela, além de ser tímida e bem insegura, também não parece gostar muito dessa disputa pelo trono de Kakin. Ela parece estar ali muito mais por obrigação do que por vontade própria, por ambição de conquistar alguma coisa. Tanto que a sua besta de Nen é capaz de criar portais, permitindo que ela se teletransporte para qualquer lugar, mesmo durante batalhas. Ela é a única que consegue manipular esses portais livremente, indo para onde ela quiser, uma habilidade que também acaba deixando ela exausta depois do uso. E essa é uma das poucas habilidades que a interpretação é quase óbvia, já que a personagem parece ter esse desejo de fugir dali, desejo de ser livre, uma coisa que ela não tem, o que também parece acontecer com a sua irmã gêmea, que é o 10º príncipe de Kakin. A habilidade da besta de Nen da Kacho consegue criar um clone depois da morte do seu usuário, que fica ali para proteger a irmã que sobreviver. E quando isso acontece, ele assume totalmente a personalidade, a aparência, o modo de agir do hospedeiro que faleceu. E isso funciona para os dois lados, então qualquer uma das duas que morresse primeiro ia voltar no formato de uma besta de Nen para poder proteger a outra, o que mostra que elas têm um vínculo muito forte e também reforça essa ideia de que elas não queriam estar ali, elas só queriam se proteger e fugir desse lugar. E se a gente for parar para pensar, essa é uma das habilidades mais diferentes que a gente vê na obra inteira, porque é tudo sobre proteger outra pessoa a qualquer custo, inclusive da própria vida. Agora, o 9º príncipe, Haukenberg, é bem diferente, já que ele passa por várias mudanças ao longo do arco, mas sempre é mostrado como alguém com muito mais honra e responsabilidade com seus irmãos, sendo inclusive considerado o candidato com as melhores qualidades entre os príncipes. Já a sua besta guardiã é um monstro ciclope bizarro, que parece ter vindo diretamente de Monstros S.A., e ele é capaz de manipular vários alvos ao mesmo tempo, tomando a consciência de todo mundo e apagando as memórias disso ter acontecido. Nesse processo, a besta consegue marcar um grupo grande que, se for leal ao príncipe, cria uma espécie de organismo simbiótico com uma mente semi-compartilhada para servir ao príncipe. Isso ao mesmo tempo que todo mundo recebe um buff bem grande de aura. O que é quase como um canal no Discord, tá ligado? É uma técnica bem roubada se a gente for parar pra pensar, já que ele consegue formar um exército ou um mini exército e ainda dar um buff em todo mundo, o que também reflete a personalidade desse príncipe e a sua maneira de governar. Quando ele compartilha a sua força e cede um pouco desse buff, isso motiva os seus aliados a continuarem ajudando, a continuarem acreditando no seu objetivo. É quase como se fosse um líder motivacional, tá ligado? Que, tipo, inspira as pessoas.
Interessante, interessante. Cada conceito de besta é completamente ligado à personalidade do usuário. Muito legal isso. O príncipe da nossa lista é o Salé Salé, um homem alto, gordão, com o rosto rechonchudo, um cara mulherengo que gostava de uma farra, de um furdunço, tanto que ele quase sempre estava cercado de um monte de mulher bonita, seminua, correndo atrás dele, o que serve para construir o personagem como alguém totalmente entregue à perversão, à gula, ao prazer carnal aumentando. Aos prazeres carnais, com certeza. Ele também não parece ter nenhum tipo de interesse na Guerra de Sucessão ou no trono em si. O que ele quer é só se divertir, aproveitar do dinheiro, do status, da grana que ele tem, da influência para poder curtir o máximo possível. Já a sua besta guardiã parece uma almôndega com olhos e boca, tipo um berrelite meio arredondado. Mas, sinceramente, eu acho que a intenção do Togashi aqui foi desenhar algum tipo de vírus, de doença, principalmente porque essa besta é diretamente ligada à libido do príncipe e à sua perversão. Então faria muito sentido essa aparência ligada a algum tipo de doença venérea. De tempos em tempos ela libera um tipo de... Fora que tem a boca, né? Que a boca é, digamos assim, o funil das perversões, né? Tipo, ou da gula e tudo mais. Interessante. Fumaça branca... I Wanna Love You, e quando uma pessoa é totalmente convertida pra ele vir o seu fã, ela mesma passa a espalhar essa fumaça, o que teoricamente dá pra ele a possibilidade de criar o governo, a ditadura mais segura do mundo, já que ninguém ia se rebelar. Só que é aquilo, né? A besta de Nen é totalmente limitada pelo seu hospedeiro, e como ele não tem nenhum tipo de interesse tanto no trono quanto nas responsabilidades do Império de Kakin, não tem muito que ela possa fazer além disso. Até porque o Salé Salé nunca foi mostrado como alguém com uma ambição, um desejo de poder, de conquistar algo grande. E a besta dele tá ali pra proporcionar esse prazer, entregar o que ele quer. Se é pouca coisa, ele vai ter pouca coisa. Então ele não é um tipo de figura rara na política, de uma pessoa jovem que acaba herdando a posição, ou pelo menos a possibilidade de herdar a posição do seu pai, da sua família, mas não tem interesse e acaba morrendo cedo por conta da sua perversão, que é o caso do Salé Salé. Já o sétimo príncipe é o Lúzurus e, nossa, a partir daqui os nomes só pioram, é impressionante. Pouquíssimo se sabe sobre a personalidade dele, a não ser que o seu irmão mais velho, Tserria de Nietzsche, o considera um idiota. O que parece ser verdade, já que literalmente todos os soldados dele falharam no exame Hunter, e a sua besta de Nen parece uma centopeia gigante, super bizarra. A habilidade dessa besta de Nen é basicamente de criar armadilhas, materializando qualquer coisa que o seu alvo, que o seu inimigo deseje como uma isca. Então quando o alvo chega até esse objeto ou essa coisa de desejo e realiza a sua vontade, a armadilha é acionada e a habilidade é ativada. O que também traz pra gente uma interpretação até que bastante óbvia, já que é uma forma bem comum e eficiente de controlar as pessoas. Basta dar o que as pessoas querem, o que indica pra gente que é assim que ele governaria Kakin caso ele vencesse a Guerra de Sucessão, o famoso pão e circo. Já o sexto príncipe de Kakin, Tyson... Olha onde esse moleque foi, mano. Pão e circo, você está ligado que é tipo o jeito de oferecer o que a população quer, e eles faziam isso na Idade Média, se eu não me engano, pra manipular o povo. Isso acontece até hoje em dia, tá? Com cerveja e picanha. Já ouviu falar desse discurso? Não vou entrar em mérito de política porque eu sou fora da política, mas é tipo isso, é um jeito de manipular a pessoa. Caraca, ó, Daniel, brabo, hein, velho? Na moral. Tem um nome um pouco mais normal, mas uma aparência totalmente diferente. Às vezes parece o Caos de Dragon Ball, às vezes o Tompa e até uma capivara. Vai saber o que o Togashi tá pensando na hora, mas ok. O Tyson gosta de estar rodeada por homens bonitos e escolheu os seus guarda-costas usando esse critério. Pois é, ela também parece ser extremamente possessiva com eles e realmente parece acreditar que os seus ensinamentos, os seus ideais são capazes de mudar o mundo pra melhor. Já a sua besta guardiã tem a aparência de um coração gigante com 4 asinhas e um olhão no meio, parecendo Mike Wazowski. Ela tem a capacidade de roubar a aura dos seus seguidores em troca dando pra eles felicidade. É literalmente droga o bagulho. A Tyson ainda tem um livro que ela acredita ser capaz de trazer a paz mundial, e quanto mais alguém lê, mais feliz e leal se torna a ela. E caso Zé Droguinha da bexiga. Muito bom. Qualquer regra desse livro seja quebrada, essa pessoa é punida proporcionalmente. Ou seja, aqui já deve ter ficado bem claro que isso funciona basicamente como uma religião em que ela é a deusa. Já o quinto príncipe de Kakin é a Tubepa ou Tsubepa, dependendo da tradução, e pouco importa, né? Os dois nomes são horríveis. Fora que ela parece a filha do Farquaad com o Cássio, tá ligado? Nossa, puta que pariu. A Tsubepa é uma cientista fria, calculista e altamente política. Ela sabe lidar com o jogo. E ao contrário da maioria dos outros príncipes que a gente falou até aqui, ela realmente tem ambição de chegar ao poder. A sua besta de Nen é um lagarto com rodinhas, nem me pergunte o porquê. E a gente ainda não sabe muita coisa sobre essa besta. E a cara dele é cara meio que de camaleão, né, velho? Caraca, bem diferente.
Só que ela é capaz de criar vários tipos de substâncias químicas, dorgas, que podem ser usadas para todo tipo de coisa. Já o quarto príncipe é um dos mais conhecidos e temidos por todo mundo, Serednich. Ele é um cara refinado, chique, extremamente inteligente, que gosta de torturar pessoas, colecionar partes de corpos, inclusive olhos vermelhos do clã Kurta. Então vocês já imaginam que ele é um grande amigo do Kurapika. Já a besta de Nen dele tem a aparência de um cavalo com a cabeça de uma mulher. E apesar das habilidades dessa besta de Nen não terem sido totalmente reveladas, a gente já sabe algumas coisas bem interessantes. Sempre que o Serednich faz uma pergunta pra alguém, a sua besta espiritual aproxima dessa pessoa o rosto, fica bem pertinho, do jeito desconfortável, e analisa se a resposta da pessoa é sincera ou não. Se a besta julgar que a pessoa falou a verdade, beleza, nada acontece. Mas se ela entender que a pessoa tá mentindo, ela besta julgar que a pessoa é confortável e analisa se a resposta... Tem salto, tem seio. É tipo, é uma bizarrice mesmo, na moral, velho. O bagulho é esquisito, hein? A resposta da pessoa é sincera ou não. Se a besta julgar que a pessoa falou a verdade, beleza, nada acontece. Mas se ela entender que a pessoa tá mentindo, ela faz uma marca, um corte. E o corte piora, passando por uma ferida que cresce pouco a pouco. E se a pessoa mentir pro Serednich mais uma vez, a besta espiritual então começa a falar e avisa, ó, se você mentir de novo, vai dar ruim. Depois desse ponto a gente não sabe com certeza o que acontece, mas não deve ser uma coisa boa, né? Já que se na segunda virou uma ferida gigante, imagina se mentir de novo. O grande perigo do Serednich e o fato de ele ser tão famoso é justamente porque ele é um psicopata, um cara que não tá nem aí pra nada e vê as pessoas como peças no tabuleiro. E a sua besta de Nen representa isso muito bem. Parceiro do Hisoka, então. Parceiro do Hisoka no bagulho. Já que ela literalmente força as pessoas a obedecer, a serem submissas a ele, mostrando uma consequência bem simples: ou você me obedece, ou você é leal a mim, ou eu te mato, simples assim. Já o terceiro príncipe de Kakin é o Zhangli, que é um cara cauteloso, diplomático, que gosta de ter as informações antes de agir por impulso. Inclusive ele tem uma descrição sobre si mesmo que é bem interessante pra gente reparar, em que ele diz que é muito mais importante saber o que fazer do que ter os meios pra fazer alguma coisa. A sua besta guardiã tem a aparência de uma roda de Dharma flutuante, que fica pegando fogo, umas chamas negras parecendo uma materaço. E é dito... Demonstra sabedoria, né? Demonstra sabedoria. Ao longo da obra que ela possui várias e várias habilidades totalmente diferentes, e todas elas giram ao redor de algumas moedas que o Zhangli usa para poder controlar os seus subordinados, já que quando ele entrega essa moeda para alguém, essa pessoa precisa cumprir algumas condições específicas e em troca ela vai ganhar várias habilidades no processo. Ainda existe uma especulação dentro da obra que daria para trocar essas moedas colocando elas na boca da roda de arma, mas que é muito perigoso para testar. O Kurapika também acredita que essas moedas induzem de alguma forma uma manipulação mental para criar algum tipo de lealdade forçada ao Zhangli, o que pode indicar que ele seria um líder totalmente focado no dinheiro, em controlar as pessoas através do poder financeiro. Tipo, ó, vem aqui, eu vou te dar uma grana, vou te deixar rico e você me obedece, simples assim. E como segundo príncipe, a gente tem uma das figuras mais conhecidas pela comunidade, que é a Camila. Finalmente um nome comum, né? Pelo amor de Deus. No caso dela, olhando por fora, assim, na primeira vista, ela parece ser uma mulher super elegante, educada, encantadora. Só que, assim como seus outros irmãos, a Camila também não tem nenhum tipo de problema em eliminar sua própria família para alcançar os seus objetivos. Ela também é sádica, cruel, totalmente sem coração e só obedece e respeita o seu pai, o rei. Agora, a besta guardiã dela é até difícil de descrever, porque olha isso aqui. Porra é essa aqui, velho? É uma árvore de peito, what the fuck? A gente também não sabe como exatamente ela funciona, o que ela faz. Esquisito, né? O que a gente sabe é que ela é uma besta de manipulação que é capaz de assumir o controle completo de um determinado alvo até que ele atenda certas condições. Agora, o que isso significa na prática, não me pergunte. E fica até difícil de interpretar com tão pouca informação assim, mas se fosse para chutar, eu diria que é algo sobre a Camila manipular as pessoas usando a sua beleza, a sua luz. Eu imaginei isso também, o seio como uma forma de sedução. Eu imaginei isso. Luxúria para alcançar os seus objetivos, já que ela não pareceu ter nenhum tipo de problema usando todo tipo de método possível para alcançar o que ela queria. Né? Mas não sei também, né? Comenta aí se você vê de uma forma diferente, se você acha que é outra coisa. Isso vale para todos os 14 príncipes. E finalmente a gente chega no primeiro príncipe de Kakin, o famoso Benjamin. Ele é um homem muito grande, fisicamente imponente, ele é um cara bombadão, musculoso, parecendo um Akuma, tanto que ele saiu na mão com um leão, velho, sem condições. Isso porque ele é um cara muito agressivo, que normalmente se irrita muito fácil com as provocações dos seus irmãos. Ele também parece ter uma relação bem complicada com o Serednich, eles parecem odiar um ao outro. E o seu objetivo final não é só o trono de Kakin, ele quer unificar o mundo inteiro sobre o domínio do seu império. E para alcançar esse objetivo, ele não tá nem aí em matar os seus próprios irmãos, sua família, o que para ele não é só uma questão de opção, é um dever, uma obrigação, já que ele tem que manter a árvore da família, a linha, a raiz da família forte. E a sua besta de Nen parece muito com o Alien do filme, tá ligado? Não tem como, é muito parecido. Véio. E infelizmente as suas habilidades são completamente desconhecidas, mas é dito que ela é uma besta muito forte. Nossa, isso daí tem muito a ver também com o irmão do Chojo lá do...
Caraca, esqueci o nome dele, mas lá do Jujutsu Kaisen, com essas duas bocas, tá ligado? Nossa, esquisitaço, hein? De um rei, então deve ser alguma coisa foda que a gente vai ter que esperar pra interpretar. O que fica bem claro pra gente que cada uma dessas bestas são totalmente ligadas, conectadas à personalidade dos seus hospedeiros, além de mostrar pra gente o quão bizarro é esse sistema de sucessão, porque, porra, velho, a parada foi criada a partir de um ritual em que bota irmão pra lutar contra irmão até só sobrar um, que provavelmente vai ser o pior de todos e vai criar uma ditadura, mas foda. Mesmo assim, apesar de toda essa bizarrice, a introdução dessas bestas de nem mostra o quão complexo é o sistema que o Togashi criou em Hunter x Hunter, já que através dessas criaturas ele conseguiu trabalhar muito bem conceitos, coisas teóricas de uma forma prática, quase física na história. Isso é impressionante. Então eu espero que você tenha gostado de saber mais sobre as bestas. Cara, gostei muito. Vou deixar o canal do Daniel aqui também na descrição, tá? Não esqueça de seguir ele, não esqueça de ver os outros vídeos de Hunter x Hunter, não esqueça de seguir essa página também. E, manos, muito obrigado pra quem ficou aqui até agora e até o próximo vídeo, hein, família? Tamo juntasso!